Fala, turminha querida, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje, dando continuidade nos nossos exercícios, eu trago para vocês uma sequência bem interessante, baseada na aula do professor Carlos Costa, perspectiva com um ponto de fuga. Aliás, quero elogiar o professor Carlos Costa, porque aquela aula é espetacular. Eu acho que vocês não vão encontrar nada melhor no YouTube. Podem até procurar, mas com aquela explicação e aquele conteúdo eu acho bem difícil. Então eu não vou me ater a voltar à lógica de como se constrói a perspectiva, porque isso o professor Carlos Costa já fez. Eu vou apenas propor para vocês uma sequência de exercícios no qual a gente consegue visualizar e compreender a lógica da perspectiva com um ponto de fuga. Porque às vezes eu percebo que quem desenha, quem começa a desenhar esse tipo de perspectiva, às vezes tem um pouquinho de dificuldade de entender os volumes, as aberturas, e os exercícios eles vão ser baseados nas construções simples, depois como é que eu faço subtração da forma, depois como eu faço adição da forma, e a gente vai evoluindo até que seja possível construirmos uma perspectiva. Eu não vou usar as regras que o professor Carlos Costa passou, as regras que eu digo tendo como base uma planta, as elevações, ou um corte, etc. Nós não vamos construir com medidas, porque o propósito agora é ajudar a fixar e melhorar o nosso olhar para essas perspectivas, tá? Então serão desenhos sem medida. Vocês vão usar folhas tamanho A4. Quem quiser usar lapiseira pode usar a lapiseira. Quem quiser usar o lápis, usa o lápis HB para fazer as linhas de chamada, e depois um lápis B ou 2B para fazer o desenho, as linhas reforçadas, tá bom? Então é importante que vocês tenham como fixar a folha, eu acho que isso vai facilitar. É importante também que vocês tenham o instrumento de vocês próximo, pode ser o esquadro de 45, pode ser o esquadro de 30, como pode ser também uma régua. Só não pode ser o escalímetro. O escalímetro ele serve a outro propósito, que é transferir as medidas, tá bom? Então eu vou fixar aqui a minha folhinha. Vocês vão ver que são desenhos muito rápidos, não se preocupem com medidas. Então eu vou prender a minha folha para que ela não fique correndo na prancheta. Eu já alinhei aqui com a paralela, né? Tá alinhadinho, bonitinho. Tô prendendo aqui a pontinha, não precisa forçar muito. Serão desenhos rápidos e desenhos muito ágeis. E eu quero que vocês façam sempre esses exercícios, porque eles ajudarão vocês na compreensão e na construção dos desenhos, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, tracei a minha linhazinha do horizonte, tá aqui, bonitinha. Vou colocar 3 pontos de fuga, que são aleatórios. Só quero que vocês, então um mais ao meio e os outros 2 mais na ponta, tá aqui. Fiz ele bem forte para vocês conseguirem visualizar. E aí eu vou fazer alguns quadrados, né? Lembrando que, qual a diferença básica de um ponto de fuga, uma perspectiva com um ponto de fuga e uma perspectiva com 2 pontos de fuga. Uma perspectiva com um ponto de fuga, vou tentar usar uma caixinha que eu tenho aqui. Então, um ponto de fuga eu vejo sempre ela chapada. Uma face do meu objeto, ela está chapada. E quando eu vejo em perspectiva com 2 pontos de fuga, significa que eu estou enxergando a aresta. Por isso que eu levo para 2 pontos de fuga, tá bom? Então a gente vai tratar hoje de um ponto de fuga só. Então eu fiz aqui os meus pontos. Agora eu vou fazer sempre essa face chapada que eu estou falando. É como se eu estivesse desenhando o meu objeto exatamente de frente para ele. Então eu vou fazer formas bem simples. Então sem medida nenhuma, né? Então, ó, fazendo aqui de modo aleatório, vou fazer
quase um quadradinho aqui. Não se preocupem com medidas, com as linhas passando. O objetivo do exercício não é este. O objetivo do exercício é que tenhamos a compreensão daquilo que estamos desenhando, daquilo que estamos construindo enquanto desenho. Então, são uma sequência de formas retangulares, soltas. E nesse primeiro momento eu quero que vocês façam com o instrumento mesmo, tá? Com a paralela de vocês ou a régua T, né? Fixa o papel bonitinho, o professor Carlos Costa já ensinou vocês, que eu sei. Tá aqui. São uma sequência de formas geométricas bem simples. Pronto. Então, eu quero que vocês façam isso aqui. E aí, agora, o próximo passo é transferirmos as linhas para os pontos de fuga. Então eu vou trabalhar da seguinte maneira: esses dois eu vou trazer para esse ponto de fuga, este eu vou trazer para o ponto de fuga central e esses últimos dois para este ponto de fuga lateral, tá? Então vamos lá, vou começar aqui por cima, ó. Então eu vou sempre colocar no meu ponto de fuga, eu coloco na minha aresta e trago, tá aqui, ó. Vou trazendo, não tem medida, vou trazendo bem tranquilo. Pronto. Esse aqui eu falei que eu ia trazer, aliás eu vou fazer na sequência para não confundi-los, né? Agora eu vou trazer esse aqui, ó. Pronto. Agora eu vou trazer estes que vêm para o meu ponto de fuga aqui central. Eu vou sempre puxar, eu vou voltar ali. Eu vou puxar sempre os 4 pontos que eu vejo, apesar de um dos pontos ele não aparecer no meu desenho, né? Mas tudo bem, eu vou puxar para depois a gente conversar sobre. Porque eles serão úteis na próxima sequência de exercício. Eu estou fazendo mais forte, mas vocês podem traçar bem leve, porque o objetivo é ter uma linha de guia só. Então ela pode ser bem levinha e depois a gente vai reforçar, tá? Esse aqui eu vou puxar para cá também, vai ficar um pouquinho. Tomem cuidado para não confundir, né? Eu vou puxar. Então tá aqui. Já fiz as minhas linhas. Agora notem que, né, tudo aquilo que está acima dessa minha linha, muito acima como eu fiz aqui, eu estou vendo a parte inferior do meu objeto e estou vendo a face frontal do meu objeto, certo? Mesma coisa. Quando eu venho para o lado de baixo, é o oposto. Eu vejo a face superior mais a face frontal. Então, a face superior e a face frontal. Face superior e frontal e subsequentemente. Então,
para que a gente não se perca no exercício, eu vou atribuir uma textura nessa face frontal. No momento estamos fazendo formas geométricas simples, sólidas, tá? Sem invasaduras, sem aberturas, sem subtração ou sem adição da forma. Aqui, eu estou preenchendo a face frontal, que é aquela que eu vejo. Não se preocupem com medidas, pessoal. Se preocupem com a compreensão da construção do exercício, tá? Isso é o mais importante. Então tá aqui. Feito isso, se eu falei para vocês que o exercício, né? Tudo que está acima da minha linha, eu estou vendo a parte inferior, né? Nesse desenho. Tudo que está abaixo da minha linha, desculpa, a minha linha acima, estou vendo a parte inferior, e a minha linha, a parte de baixo, eu estou vendo superior da forma, né? Então eu vou traçar agora a minha linha que vai dar o tamanho, a profundidade, tá, desse desenho. Então eu vou trabalhar aqui, ó. Então eu vou pôr também de forma aleatória. Esse tem esse volume, esse é uma coisa um pouco mais alongada, esse aqui ele é infinitamente menor. E a parte de baixo, a mesma coisa. Então, vou dar a minha profundidade. Pronto. Feito isso, pessoal, que é a minha profundidade, eu vou descer a minha lateral agora. Então, aonde eu encontro as duas linhas, eu desço e fecho a minha forma. Aqui é a mesma coisa. Aonde eu encontro a minha linha, eu desço e fecho a minha forma. Aqui, notem que eu não vejo as laterais, porque eu estou afunilando para o ponto de fuga. Aqui sim eu vejo, então, aonde eu encontro a minha linha, eu fecho a minha forma, descendo a linha. Na parte superior do meu desenho é o contrário, em vez de eu descer a linha, eu vou subir a linha. Então, aonde eu encontro a linha, aqui ó, eu subo a minha linha. Aqui também eu não encontro, e aqui eu vou subir a minha linha. Pronto, então eu achei os limites do meu desenho. Então agora eu vou aproveitar e vou colocar uma textura também para facilitar a compreensão do mesmo. Mas aí eu vou deixar ele um pouquinho mais pesado para ajudar nessa compreensão, tá? Então, aqui. Aí vocês podem usar aqueles exercícios de escala tonal, legal também para ir praticando. Isso aqui é bacana, que ele vai dando volume para vocês. Vou aproveitar e vou preencher aqui em cima. Depois eu vou reforçar essas linhas, tá, pessoal? Mas agora é só pra gente...
muito simples o desenho, muito simples o exercício, e o propósito é esse mesmo. Preenchendo a parte inferior, desculpa, deveria ter falado, né? Aquilo que eu falei, tá abaixo da minha linha, eu vejo a parte superior quase sempre, a não ser que o objeto seja muito alongado, né? Se ele não é tão alongado, ele está inteiro debaixo da linha, eu vou ver sempre o topo. E a mesma coisa o contrário. Quando ele está totalmente acima da minha linha, o objeto, eu vou ver a parte inferior. Pronto. Aí eu vou reforçar essas linhas agora. Vou reforçar com essa aqui mesmo. Reforço a mão. Professor, mas não está ficando retinho. Nem precisa ficar retinho. O objetivo do exercício não é ficar retinho. Até porque quando essas técnicas aqui, diferente daquilo que o professor Carlos Costa passou, que é quando você constrói o desenho a partir do conjunto de informações obtidas dos outros desenhos, das outras representações, né? Então da planta, da elevação, do corte. Esse aqui é para quando vocês estiverem numa situação de croquis mesmo, de rua, sabe? Então vai fazer um croquis ou um desenho de observação. E é isso que vocês devem se ater a esse tipo de representação. Tá? Então não tem muita medida, apenas uma relação de proporção. Pronto, é isso aqui, pessoal, o exercício, tá? Para completar um pouquinho essa folha aqui, agora a gente fez usando os instrumentais, e agora eu quero que vocês façam pelo menos 3 formas diferentes sem o instrumental. Então, vocês vão fazer uma brincadeira de, por exemplo, ó, cria uma geometria aqui, cria uma geometria aqui, por exemplo, cria uma outra geometria aqui. E aí vocês vão construir o desenho sem o auxílio do instrumental.
Mesma coisa, tragam pro ponto de fuga. Não esqueçam de fazer essas texturas, pessoal, porque ela ajuda a deixar o desenho mais nítido, mais claro, tá? Muito simples, né, pessoal? Não tem segredo nenhum, né? Então, isso aqui pra gente construir essas formas sólidas e entender como elas se posicionam no contexto do desenho, tá? Esse é o primeiro exercício, essa é a primeira folha de exercício da aula de hoje. Nós faremos pelo menos 3 folhas de exercícios para ajudar a fixar o conceito, para que a gente consiga, numa aula mais à frente, fazer uma perspectiva inteira usando esses princípios aqui, tá? Então, vou pegar outra folhinha. Vou novamente prendê-la. Primeiro vou alinhar, né? Alinhei. Prendo na diagonal, minha folha. E aí eu posso, mais uma vez, fazer uma linha. Eu vou deixar ela um pouquinho mais alta, não vou deixar tão centralizado, tá vendo? Ó, é uma questão de a parte inferior tá um pouquinho maior do que a de cima. E aí eu vou fazer um ponto de fuga só. Não precisa ser tão no centro, pode ser um pouquinho deslocado, ó, tá vendo? Proporcionalmente, tá um pouquinho deslocado. Tá aqui o meu ponto. Então eu vou começar pela minha face. Fazer uma forma um pouquinho maior. E neste exercício, nós vamos brincar com a subtração do volume e a adição do volume. Essa é, inclusive, uma teoria formulada pelo Francis Chin, que é um arquiteto, professor também, escreveu alguns livros. E nesse livro, Forma, Espaço e Ordem, ele fala sobre a composição da arquitetura através da manipulação da forma. E duas das possibilidades de manipulação são sobre um prisma puro, você subtrair formas ou você adicionar formas. E a gente vai usar esse princípio para fazer este exercício aqui, estes desenhos, tá? Então, tô fazendo duas formas bem básicas. Para trabalhar no conceito de subtração. Nessa subtração aqui, ó, neste desenho aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma forma inteira e vou deixar como se fosse uma casca só em volta. Eu vou deixar os planos aparecendo, então eu vou fazer só planos, né? Como se eu tivesse as paredes, um piso e uma cobertura, né? Então, olhando de frente, eu vejo, notem mais uma vez que não tem medidas. Então, olhando ela de frente, ela é isso aqui. Então, agora eu vou trazer todos os meus pontos para o meu ponto de fuga. Não esqueçam, né,
que como está abaixo da minha linha, eu vejo o topo. Então, aqui eu vejo o topo. Se esse está embaixo desta linha aqui, significa que ela está escondida, ela não aparece, né? Então eu não vou fazer para não confundi-los. Essa aparece, essa lateral aparece. E agora vem o segredo para dar a profundidade. Essa aqui aparece, essa não. Ó. Por que essa não aparece? Porque essa está na parte de baixo, eu não enxergo, ela não aparece para mim no meu ângulo de visão. E agora eu vou atribuir a profundidade. Então eu vou marcar aqui a profundidade. Começo pela parte superior e depois eu desço a minha linha. Mas está faltando alguma coisa, porque como é que pode essa profundidade, né? Tá tão alongada, mas o meu objeto parênteses. Ou seja, eu pego este ponto, ó, e desço verticalmente, ó. Opa, desci, encontrei o final dessa minha lateral, ó. E aí eu trago deste ponto para achar a profundidade. Pronto, vou apagar aqui para não confundir vocês. Achei o meu volume. Então agora eu vou aproveitar e já vou reforçar as minhas linhas. Essa está mais ao fundo, eu vou deixar mais leve. Essas que estão mais à frente, com um peso mais acentuado. Um pouquinho mais leve. As minhas linhas laterais, esse aqui ficou bem tortinho. Pronto, então agora eu vou fazer uma brincadeira de colocar uma textura para ajudar a elucidar esse volume. Vocês viram? Não tem segredo, é uma coisa muito simples. Quanto mais a gente treina o nosso olhar, mais fácil é a leitura, a interpretação e o desenho do volume. Aquela sequência de estrutura que o professor Carlos Costa passa é a mais adequada e a correta quando a gente tem um conjunto de desenhos técnicos para fazer com toda a proporção, etc. Nesse caso aqui é um esquema mais croquis, tá? Vou colocar também uma textura aqui um pouquinho mais leve, só pra gente pronto, tá aqui. Acho que agora tá bem fácil de entender aquilo que eu falei, né? Então eu subtraí um cubo de dentro de outro cubo. Agora eu vou fazer, neste outro aqui, eu vou fazer uma brincadeira diferente. Então eu vou começar a tirar, então aqui eu vou tirar uma forma, vou fazer uma sequência aleatória, onde eu vou tirando as formas. Vou tirar mais uma aqui, ó. Então eu tô tirando, eu tô subtraindo, né? Vou tirar mais uma aqui, ó. Tá bom assim. O desenho que eu vejo aqui é essa com essa envasadura. Então agora eu vou puxar as minhas linhas. Vou começar puxando dos vértices que eu enxergo. Tá aqui, ó. Esse aqui eu enxergo. E
E agora eu vou dar a profundidade do meu volume. Essa aqui é a profundidade do meu volume. Achei a linha, eu desço a minha lateral. Pronto. Tá, mas eu ainda não consegui entender, professor, como é que fica isso aqui com profundidade, como é que eu consigo enxergar e os meus olhos ficarão treinados a ter essa compreensão e eu representar graficamente. Então vamos lá. Se isso aqui eu estou tirando, significa que essa linha agora, isso não existe mais. Ou pode existir parcialmente. Pronto. Mas esta linha eu estou enxergando aqui. Então eu vou puxar este ponto, ó. Esta linha do meu ponto de fuga. E venho com ela até terminar o desenho. Mas a minha parede, a minha lateral está aqui, ó. Então onde eu encontrei, e aonde eu encontrei o vértice, eu tenho uma linha vertical. Opa, já achei uma profundidade e um volume. E esse aqui, vamos supor que esse seja algo parecido com este aqui. Então, o que eu vejo é essa linha aqui de dentro. Porque as outras, ó, essa eu não vejo, essa aqui eu também não vejo, essa eu também não vejo, mas esta aqui eu enxergo. Então tá aqui, ó. Opa, achei a profundidade. E nessa sequência, aqui a mesma coisa. Pronto. Agora eu vou apagar algumas linhas que irão facilitar a compreensão do desenho. Ó. Olha que legal. Agora a gente tem uma relação de profundidade na forma, tá? Vou reforçar. Começar reforçando aquilo que está mais à frente do meu desenho. Pronto. Agora eu vou reforçar as outras linhas. Vou preencher. Vou descer o preenchimento para minha lateral. Deixa eu reforçar essa linha aqui. Mesma coisa, vou fazer o preenchimento, só que agora mais leve, da face frontal do meu objeto. O preenchimento ele tem o propósito de ajudar a elucidar a forma, tá, gente? Só isso. Não estou aqui discutindo a insolação, a sombra, nada disso, porque eu teria que fazer o estudo correto e a representação seria um pouco diferente.
Pronto. Agora a gente consegue ver tudo que foi subtraído desta forma pura e o volume resultante dela, tá? Então tá aqui, só subtração. Agora eu vou fazer uma brincadeira de fazer adições da forma, tá? Então eu vou começar aqui, fazer aqui uma forma. Nada, vou brincar com uma outra forma aqui. Vou brincar com uma outra. Aqui, então eu estou adicionando e elas estão muito próximas. Essa aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer essa parte de baixo aqui um pouquinho mais larga. Aqui, e vou ainda colocar alguma coisa aqui. Tá meio que no meio. Então vamos lá. Vamos começar a puxar as minhas linhas, tá? Eu vou trazendo tudo aquilo que eu enxergo. Trago aqui essa eu enxergo. Essa eu enxergo também. Essa eu enxergo parcialmente até ela encontrar essa forma. Ó. No caso, porque essa forma tá à frente. Essa aqui tá muito à frente. Ó. Vou fazer uma brincadeira como se ela tivesse muito à frente. E aí eu venho fechando essa parte inferior. Subo com a minha linear aqui encosta, tá vendo? Percebam que ela tem uma forma que sai dessa outra. Pronto. Tá aqui. Agora eu vou preencher, né? Reforçar e preencher. Então vou começar por aqui. Olha essa linha para não confundir vocês. Vou fazer esta forma. Vou fechar com as linhas de profundidade. E aí vou fazer a última. Então. É que tá mais ao fundo.
Tá aqui. Então, aqui eu fui subtraindo e aqui eu fui adicionando. Vamos vir para esta outra aqui. Então, aqui, as linhas que eu vejo. Então, eu começo aqui, trago para o meu ponto, trago, mas ela para aqui porque eu não vejo mais, como se eles estivessem alinhados. Esse aqui eu vou colocar como se estivesse um pouco mais à frente, então eu vejo essas duas linhas. Mas como ele está entre as duas linhas, eu não vejo mais nem a parte inferior, né, que é isso aqui, nem a superior, que é isso aqui. Então agora só vou enxergar face e lateral, tá? Esse objeto meu vai parar aqui, esse meu objeto vai parar aqui e esse meu objeto eu vou parar aqui. Pronto, agora eu vou reforçar. Esse é o que está mais à frente. Vou preencher a lateral, que é o que dá profundidade. A face que eu enxergo, que está de frente para mim. Agora eu vou fazer aquilo que está mais distante, como se fosse uma coisa quase única. Faltou puxar uma linha, que é onde eu encontro ela aqui, desculpem. Ó, onde eu estou fechando essa linha, ó, com essa linha aqui que gera um ponto, e desse ponto eu trago, que é isso aqui. Pronto. E vou sempre escalonando os tons para que a gente consiga visualizar bem o desenho, tá? E aqui bem mais levinho. Então é isso. O que eu quero que vocês façam são essas representações de adição e subtração. Tá aqui, estou adicionando, estou subtraindo da forma. Último exercício, também de subtração, algo bem tranquilo quando eu faço subtração em outros planos, tá? Então vou pular mais uma folhinha aqui. Esse vai ser bem simples, bem rápido. Alinho a minha folha. Prendo meu papel na orientação correta. Vou fazer agora, fazer ela um pouquinho mais alta, a minha linha. Vou colocar o meu pontinho de fuga. E aí vou fazer o objetivo agora é fazer a envasadura, né, a subtração, tanto no plano superior, lateral e frontal. Então primeiro eu vou puxar todas as linhas para o meu ponto de fuga. Se colocar até meu ponto de fuga muito longe, vou colocar ele até... Tá tudo bem, vou usar ele aqui mesmo. Tá ótimo, vai. E vou fechar a profundidade agora desse meu volume. Aqui. Pronto, fechei a profundidade dele.
Mas aí eu quero que tenha uma abertura nestes planos todos, tá? Vou começar pela minha abertura superior. Então, notem que eu vou sempre fazer as linhas paralelas, né? Porque eu estou neste plano. Então, quando eu faço a abertura neste plano superior, as minhas linhas paralelas são paralelas a esta linha principal. E quando eu estou fazendo neste outro plano, eu deveria ter falado isso no outro exercício, as minhas linhas paralelas estão neste sentido. Então, em cima, neste sentido, na lateral, neste sentido. Então, tá aqui. Essa vai ser a posição da minha abertura. Vou trazer aqui para o meu ponto de fuga. Aí sim, ó, para dar a profundidade, sempre buscando do ponto de fuga. Opa, achei a minha abertura aqui, tá? Essa abertura que eu fiz, ela tem um ponto que aparece, que é este aqui, ó. Os outros não aparecem. O aparecer é descer, eles não descem. Mas este ponto ele desce. Então eu vou, ó, desci e deixei ele bonitinho lá. Aqui ele não aparece, tá? Mas eu vou deixar por enquanto só pra gente entender o mecanismo de construção do desenho. Agora eu vou fazer o que, ó? Eu vou completar essas linhas aqui, ó. Que elas vão me dar exatamente onde elas estão aqui nesta parte do desenho, ó. Onde ela encontra com o outro e onde ela desce. E aí eu vou marcar aqui aleatório. Vou marcar essa aqui de baixo, né? Um pouco aleatório, que seria a altura. Mas esta é a abertura. Se essa é a abertura, então este ponto eu vejo, os outros não. Então, este ponto que eu vejo, eu trago na minha profundidade. Notem que ele não chega nesta linha aqui que eu desci, que é o final lá. Se ele não encontra, e não encontra, né? Se ele não encontra aqui e não encontra aqui, que é o final do meu volume, então essa linha aqui ela some. Pronto, eu só deixei ela justamente para falar sobre isso. Agora eu vou transferir essa medida e essa medida para cá. Então, ó, eu trago aqui, e aí destes pontos eu trago aqui, ó. E aqui a mesma coisa, eu trago destes pontos para cá, e aonde eu cruzo, eu desço. Pronto. Achei a minha outra abertura. Só que aqui eu tenho uma linha também de profundidade. Nenhuma outra linha aqui aparece, ó. Eu não consigo levar para o ponto de fuga, ó. Não consigo levar essa, não consigo levar nenhuma destas. Mas esta linha que me dá profundidade, eu consigo vir aqui, ó, e traçar. Pronto. Tá feito o nosso cubo com áreas vazadas. Então agora eu vou só reforçar para ajudar na compreensão. Isso aqui também, esse tipo de exercício é uma forma da gente também soltar a mão e aprimorar o nosso desenho de observação, melhorar a qualidade do traço, treinar as texturas e demonstrar os objetos em 3 dimensões. Fazendo outra envasadura aqui. Fechar o volume. E vou colocar uma
Simples, né, pessoal? Nada demais. Esse plano é o mesmo plano desse. Esse plano é o mesmo plano desse aqui, ó. Este plano é o mesmo desse aqui, ó. Vou jogar uma coisa bem levinha. É isso, não vou nem ficar preenchendo muito, não quero confundir isso. Mas agora a gente consegue entender esse volume todo vazado, tá bom? A tarefa de vocês consiste em representar estas folhas de exercícios. Então, comecem pelo exercício mais simples, que é esse aqui. Deste, façam a evolução para este aqui. E deste, façam este. Tá bom? Beijo, turma.